Olá, turma. Voltei, né? O professor Jardel aqui de novo, novamente. E como foi falado na última aula com vocês, nós damos início ao conteúdo de maio, finalizando as biomoléculas. E a última molécula que você estudou foi ácido nucleico, né? Nós estudamos ácido nucleico. Então, acredito que você dê uma olhada lá na página 10, capítulo 10 do seu livro de biologia, né? Dê uma estudada bem legal sobre o ácido nucleico. Não sei se você teve essa visão, né? De ter dado uma visualizada melhor aqui na página 10 e ter estudado melhor os ácidos nucleicos. Então, se você deu uma estudada show, falamos de essa estrutura, os componentes do núcleo, especificamente ácido nucleico. Mas, qual é o nosso objetivo dessa aula aqui? Uma revisão dos conteúdos estudados. E vamos lá, vamos ver o que foi que estudamos. Então, o que é que nós estudamos? Então, vamos aqui no canto. Estamos vendo? O que é que nós estudamos? Em biologia, né? Estudamos o que são ácidos nucleicos. O que é que você precisa saber de ácido nucleico? O que você não pode esquecer? Quando se fala em ácido nucleico, você tem que colocar que são macromoléculas, são moléculas grandes. São moléculas grandes. Claro, o tamanho celular, né? Estamos falando em nível celular, são moléculas grandes. Então, constituída por nucleotídeo. Então, a primeira coisa que você associa logo. Por falar em ácido nucleico, eu me associo a nucleotídeos. Mas o que é que eu tenho que saber obrigatoriamente, o que eu não posso esquecer, é que quando se fala em ácido nucleico, eu estou me referindo a DNA e RNA. É o único grupo que só tem duas moléculas, então é bem simples. Ácido nucleico ou será DNA ou RNA. DNA e RNA são as duas representantes, formados por nucleotídeos. É lógico que quando se fala neles, em um nucleotídeo, nós temos a imagem aqui, ó. Que é um nucleotídeo? Está encontrado em DNA e RNA. Eu tenho um fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada. Detalhe, essa pentose, ela pode ser chamada também de carboidrato, glicídio, açúcar. Lembra lá na videoaula, o professor falou isso aí, o professor Samuel, né? O professor Samuel lá falou para vocês que essa pentose, na verdade, é chamada também de açúcar, glicídio, carboidrato, tem vários nomes. Está aqui, quimicamente falando, eu vou dando um pouco de Guilherme aqui, em química, a pentose é essa moléculazinha química aqui, ó. O fosfato é este grupo aqui, ó, químico. Fosfato, aqui o P, fósforo. Base nitrogenada, por que base nitrogenada? Nós percebemos devido à quantidade de nitrogênio na substância aqui, ó. Então, é uma molécula orgânica. Mas qual é a importância das ácidos nucleicos? Qual é a importância de saber essa estrutura toda? Porque o nosso DNA, a partir do DNA eu posso fabricar o RNA e posso fabricar as proteínas, ou seja, todas as proteínas que nós temos foram derivadas a partir de um RNA que foi criado a partir de um DNA. Este é o processo crucial, que tem o capítulo 10 também detalha. Se você olhar melhor, o que é que você precisa na sua aula? O que você precisa também já entender, já viu? Ácido nucleico, DNA e RNA. Se falou em ácido nucleico, fala em DNA e RNA. Logo, DNA e RNA são formados por nucleotídeo. Falou em nucleotídeo, associa três coisas: fosfato, pentose, base nitrogenada. Então, essa é a lógica. Ácido nucleico, DNA e RNA. DNA e RNA é formado por nucleotídeo. Nucleotídeo é formado por três coisas: fosfato, pentose e base nitrogenada. Mas, olhando bem, nós temos aqui o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico. Professor, eu tenho que memorizar esses nomes complicados do caralho que tem aqui. Quimicamente, eu tenho que saber o que é um ácido desoxirribonucleico, o
quer um ácido ribonucleico, esse nome? Você não vai precisar aprender esse nome, não. Isso aí não vai cair em nada na sua prova. Pode ter certeza, né? Tem uma questão em vestibular perguntando qual é o nome do DNA. Isso é impossível acontecer. Até em química orgânica, cobra grupamentos orgânicos, não vai perguntar o nome do DNA, ele vai perguntar os grupos químicos presentes dentro da estrutura do DNA. E mais especificamente, dentro aonde? Então, vendo essa base nitrogenada aqui, eu posso classificar isso aqui em grupos radicais, eu posso classificar em amina, acetona, aldeído, éster. Isso é química orgânica avançada, terceiro ano. É isso que vai ser cobrado, mas eu aprender o que é ácido desoxirribonucleico, não vai precisar saber isso não, não vai ser cobrado em vestibular não. Agora, o que é que eu preciso saber? Ácido ribonucleico, eu preciso saber esse nomezinho bonitinho? Não, vai estar na prova de você este nome, qualquer questão vai ter. Saber DNA, dupla fita de nucleotídeo, DNA, dupla fita de nucleotídeo, o RNA é uma fita simples. RNA é uma fita simples de nucleotídeo. O que é que eu tenho de diferença? Eu tenho as bases nitrogenadas e a pentose. O que é que diferencia o DNA e RNA? A dupla fita, só encontrada no DNA, a fita simples no RNA. Base nitrogenada. O que é que eu diferencio na base nitrogenada? Veja aqui que a timina é exclusivo do DNA. Já a uracila, que está aqui do lado, é uma exclusiva do RNA. Essa molécula aqui. Eu preciso conhecer a estrutura química dela, da uracila, timina? Não, você não precisa. Isso vai ser cobrado para a química. Se é em química, terceiro ano, você vai estudar melhor essa parte aí. Mas o que diferencia também a desoxirribose, tá aqui o DNA, que é essa, que é a pentose, e no RNA tem a ribose. Se notar a diferença entre elas, é só a presença de um oxigênio a mais na ribose, que a desoxirribose não tem. Na verdade, não é nenhum oxigênio. É a presença de um hidroxila a mais, quimicamente falando. Então, o que é que nós precisamos ver também? O nosso DNA. Viu falar naquele sentido? O verdadeiro sentido da vida, que nos perguntam, é de 5 para 3. Você, mas o que é de 5 para 3? Aqui na tirinha da Malfada, ela fala, às vezes me perguntam qual o sentido da vida. E ela fala para o Felipe, 5 para 3. Já caiu em questão de vestibular, o que significava isso aqui. E basicamente é o quê? O fosfato, lembra lá do nucleotídeo? Fosfato, pentose, base nitrogenada. X3, fosfato, pentose, base nitrogenada. O fosfato, que está aqui, ele sempre se liga com o carbono 3 da pentose. O que vai ligar um nucleotídeo a outro é a ligação entre o carbono 3 e fosfato. Por isso que o termo é 5 para 3, sempre nessa direção. Nós sabemos, então, isso é crucial, você também está atento a essa direção. E aí você nota, carbono 5, carbono 3, 5 para 3. E vai montando, também serve para o RNA. Vocês estão vendo que tem a uracila aqui? Também serve para o RNA. Não é? E também para o DNA a mesma coisa. Só que o DNA tem um detalhe, o que é que vai manter a ligação entre as duplas fitas nucleotídeos? Você viu na videoaula? É que a adenina se liga com a timina. De um lado eu tenho adenina, do outro eu tenho timina. Se eu tenho guanina, do outro lado eu tenho a citosina, sempre nessa ordem. Então é crucial também memorizar essa aprendizagem. Então, recapitulando aqui, né? Ácido nucleico, formado por nucleotídeo. Que é um nucleotídeo, não esqueça, nucleotídeo é um fosfato, nós temos um fosfato, então nucleotídeo sempre é um fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Professor,
lá na aula, ele falou que tem uma classificação entre as bases. As bases nitrogenadas são classificadas em 2 tipos. Eu preciso lembrar que a classificação? Não vai ser cobrado em vestibular. Saber que o DNA é adenina, guanina, timina e citosina. Adenina se liga para timina, guanina para citosina, sempre no espalhamento. Adenina para timina, timina para adenina. Guanina para citosina, citosina para guanina, sempre no espalhamento. Aqui é a classificação dessas bases púricas. Base púrica só é adenina e guanina. Então, você aprendeu o que são as bases púricas, o restante é pirimídica. Então, fica fácil. Aprende só o que é base púrica. Adenina e guanina. O restante, já sei que não é base púrica, é outra coisa. Além disso, além dessa estrutura, o RNA é uma fita simples. Eu tenho adenina, eu tenho guanina, eu tenho citosina. No lugar da timina, no RNA eu tenho a uracila. E também o RNA é dividido em três grupos. RNA transportador, já está dizendo, transporta o quê? Aminoácido. Lembra que ele vai fazer proteína? Então, eu tenho o RNA transportador para aminoácido. O RNA mensageiro, aqui ele vai trazer o que? A mensagem do DNA. Ele vai trazer a mensagem de como criar a proteína. O RNA ribossômico é o responsável por montar a proteína, ou seja, ele recebe a mensagem do mensageiro, recebe os aminoácidos transportador e monta de acordo com o comando DNA. Então, é essa a lógica que você tem que saber. Isso aqui é a base da genética, isso aqui é o dogma da biologia molecular. O DNA faz o RNA faz proteína. Vai acontecer um e então é um sistema unidirecional, sempre vai nesse sentido. Vale ressaltar que o HIV faz uma pequena troca, mas depois não vê isso aí. Não vamos conferir no momento. Então, ácido nucleico, não esqueça, fosfato, pentose, base nitrogenada, todo ácido nucleico tem formado por nucleotídeo poderá ser DNA ou RNA. Em relação ao exercício de biologia, né, nós temos aqui um exercício sobre as biomoléculas, vamos ao resultado. A primeira que nós tivemos uma questão bem simples, né? São exemplos de ácido nucleico, não podemos esquecer. O que são ácido nucleico? Ácido nucleico é DNA e RNA, ou seja, ácido nucleico poderá ser DNA e RNA. Uma questão bem simples. A questão 2 fala, os ácidos nucleicos são formados por monômeros. O que é um monômero? Monômero, se você não sabe, são moléculas químicas idênticas. São idênticas, uma à outra. Ou seja, o nosso DNA é formado por nucleotídeos. Porque se olhar todos, há milhares de nucleotídeos que formam o DNA, sempre vai ter o quê? Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. São iguais. Quimicamente, a estrutura é igual. Mesmo que a base nitrogenada mude algumas coisas, mas quimicamente, isso é um monômero, uma estrutura química que se repete. Basicamente, tem uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Na química, chamamos de monômeros. Ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Questão 3, você vê que a questão 3, nucleotídeos são os monômeros, respondi a questão 2, facilitar bastante, mas marca aquela componente básico do nucleotídeo. O que é que monta o nucleotídeo? Isso é uma questão básica para vestibular. Vestibular, primeira fase, vestibularzinho lá de primeira fase, a UVA ou a UES, em sua santa bondade, resolve, não. Vou dar aquela questão que salva o aluno que não gosta de biologia. Uma questão como essa que não pode errar. Então, nucleotídeo é formado pelo quê? Uma pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, base nitrogenada, que poderão ser adenina, guanina, citosina, uracila ou timina. Um grupo fosfato. Então, é isso que monta a nossa estrutura. Então, essa nucleotídeo é isso aqui, ó. Essas 3 coisas formam-se o nucleotídeo. Então, muito simples. E a questão 4 da UES pergunta: os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto. Note que a UES, ela lhe ajuda uma coisa. Ela dá uma pequena dica do que está sendo cobrado. Ela tenta lembrar o candidato. Você vê que, se você não sabe o que é um ácido nucleico, agora sabe que são macromoléculas que compõem material genético.
Se fosse a uva ia direto. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto. Então, se fosse a uva não ia dar, eu começar a dar aqui, ó, questão. Real S deu uma frase iniciando, aí eu para ajudar vocês. Quem ficou atento e leu o capítulo 10, quem pegou aqui no livro de biologia, deu uma estudada no capítulo 10, conseguiu entender essa questão. O DNA é replicado num processo chamado de transcrição gênica? Não. O DNA, o nome dele, o próprio nome já disse, é uma replicação ou duplicação. O processo de transcrição, esse processo de transcrição é o quê? No item A, transcrição é fazer o DNA em uma molécula de RNA. Então, isso aqui por meio do processo de transcrição, é errado. O RNA mensageiro é sintetizado a partir do RNA transportador, negativo. O RNA mensageiro é feito a partir do DNA, obrigatoriamente. Uma cadeia polipeptídeo. O que é um polipeptídeo? Lembra? O polipeptídeo é uma proteína. Você viu isso aí na aula de proteínas. Uma sequência de aminoácidos é ligado entre si. Ligação, o quê? Dois aminoácidos se ligam. Então, quando ocorre essa ligação entre os aminoácidos, entre o grupo amino com o grupo carboxila, eu tenho uma ligação peptídica. Quando eu formo uma cadeia de ligações peptídicas, eu chamo de polipeptídico, que eu chamo de cadeia polipeptídica, que é uma proteína. Isso é um termo da bioquímica. E o resultado da união de aminoácidos em função da sequência do código do RNA mensageiro. Exatamente. Isso lá no capítulo 10 tinha bem detalhado. Vírus são seres unicelulares? Não, não são seres unicelulares. Descartaria. O DNA tem como pentose a ribose. Não é isso. Nós sabemos que a pentose do DNA é a desoxirribose. A questão 5, a OS novamente. Veja que a OS gosta de trabalhar muito com essas afirmativas, julgar afirmativas. E aí, a única que você não estava certa era a 3. Encontra-se presente no núcleo dos procariotes. Ou seja, quem já teve uma noção de célula, que não vê agora na próxima aula, sabe que ela não tem núcleo. O DNA, o material genético dela, está disperso no citoplasma. Então, ela está dispersa no citoplasma. Então, é uma questão bem simples. As demais estavam certas. Normalmente, sobre foto, enfim, simples, ou dupla, o material genético, o ácido nucleico está correto. Então, são macromoléculas elevadas. Ácido fórico é a mesma coisa que fosfato, só muda o termo. Esse termozinho aqui é igual fosfato, muda a mesma coisa. E nós temos conteúdo novo. Hoje nós temos um conteúdo novo. Quando você abrir lá o Google Classroom, você vai ver o novo conteúdo. Vai ver este vídeo que eu vou estar disponibilizando no grupo e também vai estar lá disponível no Google Classroom. O que você vai ter lá hoje? O que nós vamos ter hoje? Tipos de células. Vamos começar primeiro com tipo de célula. Então, novamente, pegue o seu livrinho de biologia. Muito bom. Dê uma olhada nele. Tipo de célula. Nós vamos dar início a isso aqui, ó. Tá vendo? 3, unidade 3. O que é que não vê? Capítulo 6. Estão vendo? Uma visão geral da célula. Capítulo 6 tem mais informação. Nós vamos ver inicialmente o histórico. Vamos dar o histórico dela. Então, vamos ver como foi a descoberta deste equipamentozinho, microscópio. Vamos ver como foi feita a descoberta dele e o avanço que deu origem ao estudo das células. Então, a teoria celular, fica atento à teoria celular. E nós descobrimos que só existem dois tipos de célula, procarionte e eucarionte, somente, dois tipos de célula. Vocês vão ter lá dois vídeos muito interessantes, dois professores diferentes, um vai apresentar a história e o outro vai apresentar esse processo de nível celular. O segundo, ele vai mostrar todos os seres vivos e quem é que tem essas células aqui, ó. Fica atento. Quem é que vai ter célula? Procarionte e eucarionte. Fica atento, porque isso aí você, como eu falei, nas videoaulas você tem que pausar o vídeo, anotar as informações. Fica muito interessante fazer isso. E, basicamente,
A diferença básica entre as duas é a presença do núcleo. Eu não tenho núcleo na célula procariôtica. O material genético está disperso no citoplasma, ok? Professor, esse seu slide aqui com essa revisão aí do nosso conteúdo vai estar disponível no Google Classroom? Também vou disponibilizar ele, viu? Vou disponibilizar ele e vou disponibilizar em PDF no grupo. Então, vou disponibilizar o vídeo dessa explicação aqui no grupo, você acabou de me ver aí no grupo aí, e a apresentação em PDF. Lá no Google Classroom, você vai ter o slide disponível, este vídeo para você rever novamente. Lembrando, se seus colegas não viram o meu vídeo aí, não estão vendo, eu só estou disponibilizando para vocês o link para evitar gasto de memória com o vídeo, né? Então, o professor manda um vídeo, enche o celular, a memória do celular de vocês com o vídeo. Então, vou só mandar o link. Você vai lá no YouTube, ver a minha apresentação e qualquer dúvida, entre em contato. Então, acredito que deu para entender o que é ácido nucleico. Ácido nucleico é formado por nucleotídeo. Nucleotídeo é fosfato, pentose, base nitrogenada. Todo nucleotídeo forma DNA e RNA. DNA é dupla fita de nucleotídeo, RNA é fita simples. O DNA tem a desoxirribose como pentose, o RNA tem a ribose. Eu tenho 4 bases nitrogenadas no DNA e 4 bases no RNA. Timina, só no DNA, uracila, só no RNA. Ok? O que liga entre um nucleotídeo e o outro sempre é o fosfato com a pentose, sendo de 5 para 3. No DNA, a dupla fita é ligada para as pontes de hidrogênio. Timina para adenina, guanina para citosina. Isso que mantém a dupla fita uma próxima à outra. Não é uma ligação química. É uma ponte de hidrogênio, que é uma força de atração molecular. A ligação química que existe entre os nucleotídeos é entre o fosfato e a pentose, 5 para 3, chamado fósforo-diéster. Ligação fósforo-diéster é o que existe, de ligação química. Ok? Então, se você... Voltei de novo aqui, igual o estilo Samuel, não esqueça, pegue o livro de biologia, estude, pegue o seu caderno, anote as informações que são apresentadas na videoaula, é crucial, preste atenção no exercício, tem muita aluno aí fazendo só as atividades, sem muita atenção, tirando 2, 4, 6, eu quero 10, viu? Nota 10. Faça a prova consciente, ok? Próxima aula, nós vamos ter mais revisão sobre células, ok? Então é isso. Show, turma. Tchau. Até o próximo Revisando, professor Jardel.